Capítulo 28. Herodes, ajudado por Sósio, general romano, toma Jerusalém e resgata o saque. Sósio aprisiona Antígono e leva-o a Antônio. 623. Herodes levou para o seu exército, depois de suas núpcias, o reforço de 30.000 homens. Sósio, que havia mandado a ele o seu exército, que era poderoso tanto em cavalaria quanto em infantaria, veio ao mesmo tempo pela Fenícia. Assim, reuniram-se tropas de todos os lados para se juntar no cerco de Jerusalém, que era atacada pelo norte. Havia cerca de 11 legiões e 6.000 cavaleiros, além das tropas auxiliares da Síria. Os dois chefes desse célebre cerco eram Sósio, enviado por Antônio em auxílio de Herodes, e este, que fazia guerra por si mesmo, para arruinar Antígono, inimigo declarado do povo romano, e assim garantir-se na coroa que o decreto do Senado lhe havia conferido. Os judeus, vindos de todas as partes do reino para reunir-se naquela praça, defendiam-na com extrema coragem. Vangloriando-se da santidade do templo, afirmavam ao povo que Deus os livraria daquele perigo e faziam secretamente incursões pelos campos, para estragar os víveres e a forragem, a fim de que viessem a faltar aos que o cercavam. Herodes, para remediar isso, colocou em diversos lugares tropas de emboscada e fez vir comboios de longe, que trouxeram abundância de víveres e todas as coisas necessárias para o exército. Empregou também um grande número de trabalhadores, pois, sendo verão, a estação favorável os ajudava, sem retardar os trabalhos, de modo que ele terminou as 3 plataformas que iniciara a construir. Batia ao mesmo tempo nos muros da cidade com as suas máquinas e tudo fazia para chegar logo ao termo de tão grande empresa. Os sitiados, por sua vez, faziam todos os esforços imagináveis para bem se defender. Queimavam os trabalhos, não somente os começados, mas também os já concluídos, e faziam ver, pelo seu extremo valor, que os romanos os superavam somente na ciência da guerra. No lugar dos muros derrubados pelas máquinas, eles construíam logo outros, retribuíam astúcia por astúcia e combatiam às vezes corpo a corpo. Assim, embora sitiados por um poderoso exército e ao mesmo tempo oprimidos pela fome, porque aquele ano era de sábado, o próprio desespero os animava, e nada os convence a se entregar. Por fim, no 40º dia do cerco, 20 dos mais valentes soldados romanos subiram a muralha, seguidos por um de seus oficiais, que estava sob o comando de Sósio, e, ajudados por outras tropas, apoderaram-se dela. 15 dias depois, o segundo muro também foi tomado, e alguns pórticos do templo foram incendiados, mas Herodes disso acusou Antígono, para torná-lo odioso ao povo. A parte externa do templo e a cidade baixa também foram tomadas, e os sitiados retiraram-se para a cidade alta e para o templo, temendo que os romanos os impedissem de oferecer a Deus os sacrifícios ordinários, e rogaram aos sitiantes que lhes permitissem fazer entrar somente os animais necessários para esse fim. Herodes consentiu, na esperança de que esse favor os dobrasse. Mas, vendo que se obstinavam mais do que nunca em manter Antígono na realeza, redobrou os esforços para tomar a praça. Viu-se então surgir, mais do que antes e de todas as partes, a figura horrorosa da morte, pois os romanos estavam irritados, porque o cerco se prolongava demasiado, e os judeus afeiçoados a Herodes queriam destruir inteiramente os compatriotas que haviam abraçado o partido contrário. Assim, matavam-nos nas ruas, nas casas e mesmo quando se refugiavam no templo. Não poupavam velhos nem moços, e a fraqueza do sexo não lhes despertava a menor compaixão pelas mulheres. E, embora Herodes ordenasse que fossem poupadas e unisse rogos às suas ordens, eles não lhe obedeciam, pois estavam tão inflamados pelo furor que haviam perdido todo o senso de humanidade. 624. Antígono, com um proceder indigno de seu glorioso passado, desceu da torre onde estava e veio lançar-se aos pés de Sósio, que, em vez de se comover, insultou ainda na sua infelicidade, chamando não de Antígono, mas de Antígona. Tratou, porém, como mulher porque não confiou nele e fez com que o custodiassem com muito cuidado. 625. Herodes, depois de tanta dificuldade para vencer os inimigos, teve ainda graves embaraços para reprimir a insolência daqueles estrangeiros que havia chamado em seu auxílio. Eles lançaram-se em massa sobre o templo e queriam até mesmo entrar no santuário.
Para impedi-los, ele empregou não somente rogos e ameaças, mas também a força, porque se julgava mais infeliz como vencedor do que se tivesse sido vencido, uma vez que a sua vitória estava expondo a olhos profanos o que não lhes era permitido ver. Fez tudo o que foi possível para impedir o saque da cidade, dizendo energicamente a Sósio que, se os romanos a queriam despovoar e saquear, concluir-se-ia que ele fora constituído rei de um deserto. Declarou também que não compraria nem mesmo o império do mundo, se lhe custasse o sangue de um número tão grande de seus súditos. A isso Sósia respondeu que não se podia negar aos soldados o saque de uma praça que eles haviam tomado. Herodes então prometeu compensá-los com dinheiro. Assim, preservou a cidade e cumpriu magnificamente a sua promessa, tanto para com os soldados quanto para com os oficiais, particularmente Sósio. Essa tomada de Jerusalém aconteceu sob o consulado de M. Agripa de Canísio Calo, na 185ª Olimpíada, no 3º mês, e durante um jejum solene, no mesmo dia em que Pompeu a havia tomado, 27 anos antes. 626. Sósio, depois de consagrar a Deus uma coroa de ouro, partiu de Jerusalém e levou Antígono prisioneiro a Antônio. Isso pôs Herodes em grande ansiedade, pois receava que Antônio deixasse partir ou que Antígono, quando chegasse a Roma, dissesse ao Senado que, sendo de família real, devia ser preferido a Herodes, o qual nada tinha de ilustre por nascimento, e que mesmo que a sua revolta contra os romanos o impedisse de manter-se no reino, pelo menos não poderiam com justiça privar dele os seus filhos, que não os haviam ofendido. Para livrar-se dessas apreensões, conseguiu fazer com que Antônio, por meio de uma grande soma de dinheiro, mandasse matar Antígono. 627. Assim, a família dos Asmoneus, após reinar 126 anos, perdeu o trono. Essa família foi ilustre não somente por ter sido elevada ao poder, mas também porque sempre foi honrada com o sumo sacerdócio e porque as muitas ilustres ações de seus reis elevaram em muito a glória de nossa nação. As dissensões domésticas, no entanto, causaram por fim a sua ruína, e a sua grandeza passou à família de Herodes, filho de Antipatro, o qual tinha origem numa família que nada possuía de nobre, para que fosse distinguida do comum dos demais súditos dos reis. Livro 15º capítulo 1 Antônio manda cortar a cabeça de Antígono, rei dos judeus. 628. Vimos no livro precedente a tomada de Jerusalém por Sósio e Herodes e o aprisionamento de Antígono. Vou agora falar de suas consequências. Quando Herodes se viu senhor da Judéia, demonstrou muita gratidão para com aqueles que lhe dedicaram afeto, enquanto ele era apenas um homem da vida privada. Mas não se passava um dia em que não matasse algum dos que haviam seguido o partido de Antígono. Polion, fariseu, e Saméias, discípulo deste, foram os únicos aos quais tratou com consideração, para recompensá-los, porque durante o cerco eles haviam aconselhado o povo a recebê-lo. Polion era aquele que durante o julgamento de Herodes, quando os juízes o queriam condenar, predissera a Hircano e aos outros juízes que, se o absolvessem, ele os mataria a todos, o que Deus confirmou em seguida. Foi dito, no artigo 595, que Saméias fez tal predição. 629. Herodes mandou levar para o palácio real tudo o que encontrou de móveis preciosos, mais o ouro e a prata que tomou dos ricos, e reuniu assim uma grande soma, de que fez presente a Antônio e aos que este mais estimava. Mandou matar 45 dos principais seguidores de Antígono e colocou guardas às portas para ver, quando trouxessem os corpos, se estavam mortos de verdade. Ordenou também que lhe trouxessem tudo o que se encontrasse de ouro e de prata. Os que haviam seguido o partido de Antígono não viam o termo de seus males. Os bens todos que possuíam eram insuficientes para satisfazer a ambição de Herodes ou para contentar a sua insaciável avareza, pois as suas finanças estavam então esgotadas. Havia ainda motivos para se temer uma carestia, porque as terras estavam em descanso, sendo aquele o 7º ano, no qual não nos é permitido cultivar nem semear a terra. Antônio queria conservar Antígono como ornamento ao seu triunfo. Porém, vendo que os judeus o favoreciam e estavam prestes a se revoltar por causa do ódio que sentiam contra Herodes, julgou que o único meio de conservá-los no cumprimento do dever era matando-o. Assim, mandou cortar-lhe a cabeça em Antioquia.
Estrabão da Capadócia relata esse fato da seguinte maneira: Antônio, em Antioquia, mandou cortar a cabeça a Antígono, rei dos judeus, e foi o primeiro dos romanos que desse modo fez morrer um rei, porque julgou que não havia outro meio de fazer com que os judeus obedecessem a Herodes, que havia sido feito rei em seu lugar, pois estavam tão enraivecidos contra ele e tão afeiçoados a Antígono que nem mesmo a violência dos tormentos poderia obrigá-los a dar a Herodes o nome de rei. Foi isso o que levou Antônio a se servir de um suplício tão vergonhoso para um soberano, a fim de obscurecer a memória de um e moderar a aversão que se tinha pelo outro. 630. Já vimos como Barzafarnes e Pacoro, generais do exército dos partos, retiveram preso Hircano, sumo sacerdote, e Fazael, irmão de Herodes, que se suicidou para evitar a vergonha da escravidão. Devemos dizer agora de que modo Hircano foi posto em liberdade e como veio procurar Herodes depois que este foi feito rei.